Você já se pegou procurando informações que de alguma forma apenas confirmam o que você acredita? Se sim, então você está prestes a conhecer um dos fenômenos psicológicos mais impactantes no campo da crença, o viés de confirmação. Nesse vídeo nós vamos investigar a confirmação seletiva, conceito explorado por Ralph Dombelli, a arte de pensar claramente. Vamos entender como as nossas predisposições influenciam a absorção de novas ideias, impactando diretamente na maneira de como moldamos e refinamos as nossas opiniões. O grande vilão desse vídeo hoje é o viés de confirmação. Ralph Dombelli diz em seu livro que estamos predispostos a favorecer informações que reforçam as nossas crenças já existentes, ao invés de considerar dados que possam desafiá-las. Funciona como um filtro seletivo para a nossa complexa realidade. Damos espaço àquilo que já confirma os nossos pensamentos e não damos aquilo que nos contraria. Essa tendência não escolhe hora nem lugar. Desde decisões triviais até mesmo de maior importância, o viés de confirmação tem a capacidade de nos manipular de dentro para fora, reforçando ciclos viciosos e convicções inabaláveis. Aldous Huxley, não sei se é assim que fala o nome dele, em sua famosa frase, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados, ressalta a existência do viés de confirmação. Sabe aquela pessoa que para não ficar com febre quebra o termômetro? Não, né? Mas aquela que toma um antitérmico e ignora as causas da doença você deve conhecer. A tendência a descartar informações que desafiam as nossas crenças pré-concebidas é a armadilha mental mais antiga. Huxley deixa claro como insistimos em fechar os olhos para o que não se encaixa nos nossos moldes ideológicos. Em sua obra Admirável Mundo Novo, ele faz críticas ao sistema político ideológico baseado no viés de confirmação, em que uma população é manipulada pela mídia e pelo governo. Se você quiser uma análise dessa incrível distopia desse livro, comenta aqui uma hashtagzinha Huxley, que aí eu faço um vídeo só sobre ele. Se você não quiser, comenta aqui também, que é pra eu saber que você não quer. Temos também Warren Buffett, investidor bilionário, um dos mais admirados do mundo, que alertou sobre a inclinação humana de distorcer novos dados de maneira a manter intocadas as suas convicções prévias. Ele atribui seu sucesso ao mercado financeiro não apenas à sagacidade, mas à sua habilidade de contrariar a tendência natural. E se voltarmos um pouquinho mais na história, encontraremos Charles Darwin, cuja obsessão em busca pela verdade, em meio a um mar de desinformação, ilustra o desafio que enfrentamos ao confrontar o viés de confirmação, juntando colossais evidências desconfirmatórias para forjar seu teoria da evolução. Espelha o empenho que deveríamos ter para ver realmente além das cortinas da nossa predisposição. Isso pode ser uma boa notícia. É possível contrapor o viés. Para elucidar o conceito de viés de confirmação de uma maneira que todos possam compreender, eu reformulei os exemplos de Dombelli de uma forma mais acessível e concreta. Imagine-se escolhendo entre duas marcas de cereal no supermercado e subconscientemente selecionando aquela que sempre te atraiu. Isso ilustra como tendemos a validar as nossas escolhas anteriores ignorando as alternativas. Ao selecionar situações reconhecíveis e identificáveis, tornamos visíveis o que muitas vezes passa despercebido, facilitando assim a compreensão desse fenômeno psicológico que nos é tão intrínseco. É como se nossas experiências passadas formassem um óculos, uma lente pela qual enxergamos toda e qualquer novidade. E tudo que é desconhecido é deformado por essas lentes que nos levam a tomar sempre as mesmas decisões. Quem nunca disse a seguinte frase? Em time que está ganhando não se mexe, que atire a primeira pedra. Um caso delicado que podemos analisar o viés de confirmação é o caso da Cambridge Analytica e o Facebook. Tornou um exemplo de manipulação e informação nutrindo as nossas pré-concepções, coletando dados através de inofensivos testes de personalidade. A Cambridge Analytica moldou perfis psicológicos de milhões de pessoas. Com esses dados, mensagens políticas eram cirurgicamente direcionadas, reverberando e ampliando convicções do usuário. Nesse jogo de espelho das mídias sociais aconteceu uma confirmação em massa de crença, onde qualquer informação contraditória era sistematicamente filtrada e ignorada. A Cambridge Analytica, utilizando os dados do Facebook, não só compreendeu esse viés, mas também o operacionalizou, tornando-se um instrumento de poder na era da informação direcionada. Os dados teriam sido usados de forma inadequada na campanha presidencial de Donald Trump.
Nesta entrevista concedida à rede CNN, o fundador Mark Zuckerberg mostra preocupação com possíveis interferências em disputas eleitorais via Facebook. O viés de confirmação não era uma mera casualidade dentro da estratégia política. É uma ferramenta intencionalmente utilizada para moldar e fortalecer as suas convicções, meu jovem. Durante campanhas eleitorais, mensagens são cuidadosamente calibradas para ressoar como uma crença já estabelecida no seu eleitorado, aumentando as probabilidades de resposta positiva dos mesmos. Ao mesmo tempo, armados de um vasto arsenal de informações pessoais, articuladores políticos utilizam esses dados para atrair grupos ainda indecisos. Ao identificar as dúvidas e as inclinações desse grupo, marqueteiros eleitorais profissionais conseguem direcionar mensagens personalizadas que têm a maior chance de converter indecisos em apoiadores. É nesse momento que o viés de confirmação se torna uma espada de dois gumes, capaz de solidificar posições ou distorcer percepções. Para lidar com o viés de confirmação, é imprescindível que se adote algumas ferramentas de ceticismo saudável. Primeiro, torna-se fundamental questionar as nossas convicções mais queridas e avaliar as informações contrárias a elas. Ou como o escritor Arthur Killer Kausch sugere. Primeiro, torna-se fundamental questionar as nossas convicções mais queridinhas e avaliar as informações contraditórias a elas. Praticar essa dúvida sistemática e buscar ativamente opiniões divergentes são os primeiros passos para você se defender. É imprescindível relembrar a relevância de entender profundamente o viés, pois ele molda a forma com que interagimos com o mundo ao nosso redor. Os exemplos citados até agora, juntamente com casos contemporâneos da Cambridge Analytica e Facebook, evidenciam como as nossas crenças distorcem as nossas tomadas de decisões. Por isso, encorajo você a abraçar as reflexões críticas e imergir numa busca ativa por perspectiva e dados diversos. Que tal desafiar as suas crenças e considerar as evidências que inicialmente parecem discordar delas? Isso pode ser o seu primeiro passo para se blindar das armadilhas silenciosas do viés de confirmação.